Uma história que há muito tempo eu queria comentar, né, sobre a história do nosso município, né, de Escada, né. No ano de 2008, eu fiz uma pós-graduação em História do Brasil, né, ensino da História do Brasil, e o professor orientador na época, ele propôs que a gente fizesse trabalhasse micro-histórias, né, histórias locais, né. Ele estava com essa ideia de justamente orientar a gente para que a gente pudesse vivenciar histórias das nossas localidades, nossas regiões. E me veio, na verdade, uma grande inquietação, né? Sempre falado, né? Desde tempos, né? Desde a infância, né? De tempos outros, né? Que o município de Escada se deu diante a construção de uma escadaria, né? Que no período da colonização, né, construiu-se aqui no alto da colina, onde hoje é a igreja matriz, né, da Igreja Católica, uma capela em devoção a Maria. E por essa capela estar no alto de uma colina e essa colina ter difícil acesso, se construiu uma escadaria. E por essa escadaria ser construída, se designou o nome de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, que veio posteriormente dar nome ao município de Escada. Eu, diante das minhas pesquisas, né, eu tenho uma outra tese, uma outra teoria diante ao nome do nosso município, né? Eu acredito que o termo mais apropriado para esse tema, né, significaria o seguinte, né? Seria o seguinte, né? Uma cidade mariana, na verdade, né? Escada é uma cidade mariana. O que é isso? Escada é uma cidade que tem na sua cerne, na sua gênese, né? Na sua origem, a concepção católica, né? De devoção a Maria. Mas não se foi pela questão da construção de uma escadaria como até hoje é professado, né, em todos os campos, né? Se você pegar a tradição, né, da historiografia, né, escadense, você vai sempre ver menções ao nome do município diante a construção dessa escadaria que posteriormente deu nome à imagem, né, e designou de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, né? Nossa cidade, né, ela é mencionada, né, desde tempos onde a presença aqui, né, de um solo adaptável à cana-de-açúcar, né? Então, aqui é uma região propícia ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, não foi por menos que Escada entrou nesse rol aí, né, de regiões onde se teve a proliferação aí, né, do cultivo da cana-de-açúcar, né? Então a gente tem uma colonização bastante antiga, né, baseada justamente na concepção de captura de tribos, né, de índios, né, nativos, né, que muitos deles foram dizimados, né? Alguns, né, foram catequizados e adestrados à doutrina do colonizador, à doutrina cristã, e posteriormente, né, com o advento da escravidão, veio também a questão da escravidão africana, né? Então, Escada ela permeia essas três etnias aí: o genocídio e escravidão dos indígenas, a escravidão africana através da necessidade de cultivar a cana-de-açúcar, por Escada estar justamente nessa região aí, né, do cultivo, né, dessa primeira atividade econômica, né, relacionada à agroexportação, no caso a cana-de-açúcar, e, na verdade, e os colonizadores que passaram a professar a fé, né, cristã diante ali aos coronéis, aos senhores de engenhos, né, que são tão exaltados aí na história escadense aí, né, como a cidade, né, dos coronéis, né, a cidade dos senhores de engenhos, né, as cidades das casas grandes, né, mas não falam justamente das senzalas, né, dos povos que realmente construíram a cidade, que a gente poderia citar aí nesse primeiro momento aí
a escravidão, tanto indígena como também a escravidão africana, né? Então a gente tem justamente, né, nesse período de colonização, né, Escada, ela na verdade, ela inicia-se aí como uma região, um povoado, né, onde pela necessidade dos colonizadores é construído aí uma capela, né, uma capela de devoção à Nossa Senhora da Apresentação da Escada. Eu venho justificar por que isso, né? Então essa veneração ela passa a ser colocada, né? E a partir de então, né, claro, isso vai ter toda uma concepção tanto de convencimento religioso, como próprios aspectos regionais, né? A própria topografia, a própria geografia também comunga nessa construção dessa verdade. Sabemos que o município de Escada, né, ele faz fronteiras com alguns municípios aí importantes no que se refere ao início desse processo de cultivo da cana-de-açúcar, né, da escravidão. Então, nossa região aqui é uma região bastante propícia à escravidão africana, por isso que há uma grande presença aqui, né, de afrodescendentes, né, toda a zona da Mata Sul, né, zona da Mata Norte, que são regiões onde teve um intenso processo de escravidão diante ao cultivar da cana-de-açúcar, é uma região que tem uma grande presença da herança negra, né? Então, o município de Escada ele faz justamente divisa aí com o município do Cabo de Santo Agostinho ao norte, né? Nós temos ao leste o município de Pujuca, né? Se nós pegarmos Cabo de Santo Agostinho e Pujuca, são municípios aí onde tem justamente um processo de cultivar, né? Um processo de escravidão, né? De produção do açúcar bem anterior à localidade que vai posteriormente levar o nome de Escada. Nós também temos os municípios de Primavera, que fica ao oeste, né? Os municípios de Ribeirão e Siriaém. Então Escada está inserido ali, né? Está inserido aí nessa zona da mata, né? Diante a esses municípios, Cabo de Santo Agostinho, Ipujuca, Primavera, município de Ribeirão, Siriaém e também Vitória de Santo Antão, né? A gente não pode esquecer de Vitória de Santo Antão. Então, Escada, na verdade, ela passa muito tempo aí sendo um povoamento, né? Só em 24 de maio de 1873 é que ela vai ser elevada à categoria de cidade, né? Então a gente tem aí o ano de 1873, né, o 24 de maio, com a elevação do município à categoria de cidade. Se nós prestarmos atenção, o ano de 1874 é o ano justamente que temos a conclusão, né, do que nós podemos dizer da Igreja Matriz como nós temos hoje. A Igreja Matriz, claro, ela veio ao longo das décadas anteriores sofrendo processo de reformas, como eu falei, inicialmente no período da colonização, ali, né, por volta ali já do século, vamos dizer, século XVII, né, século XVIII, né, século XVII, século XVIII, né, esses tempos até imemoriais, né, onde não se tem uma precisão ainda correta diante desse processo de colonização. A gente tem um processo ali onde o culto, né, o cristianismo ele já era professado ali diante aos seus colonizadores como fator de dominação, como fator de catequese, né? Então esse cara é levado à categoria de município e consequentemente, né, esses fiéis católicos eles passam a justamente defender, né, justamente uma concepção cristã, principalmente para quê? Para a conversão daqueles nativos que sobreviveram, né?
Infelizmente, bem poucos, né? Se nós olharmos a história de Escada, nós não encontramos vestígios da história indígena no nosso município, né? Praticamente é inexistente, né? A gente tem aí rumores aí, né? Falações aí, né? A mais pertinente que eu acredito que seja, né? Diante a questão da memória é, oral, né? É a questão dos mariquitos, né? Fala-se aí que naquela região ali, né? Justamente que fica permeando aquele morro ali que vai justamente se aproximar ao Rio Pujuca, no bairro do atual Atalaia, é onde viviam ali os mariquitos, né? Então essa é a imagem, é o termo, acho que mais forte, né? Até dá nome, né? A rua que faz com que dê ligação ao centro da cidade à ponte do Atalaia, né? As pessoas praticamente não sabem o nome da rua, mas sabem quando fala Rua dos Mariquitos. Então, os Mariquitos aí, foi uma tribo, né, indígena do período ali, né, é, da colonização, eu acredito que seja o nome mais forte, né? Fala-se em outras tribos como Tabajaras, Potiguares, mas eu acredito que são nomes que porventura não se concluem como reais, né? Até porque é muito difícil a gente ter várias nações indígenas vivendo em um único local, né? A gente sabe que as nações indígenas elas disputavam territórios, né? Elas tinham essa competição, né? Eram tribos que viviam justamente de uma rivalidade. Então, na minha concepção, o termo mais plausível, né? A etnia mais plausível diante dessa concepção memorial seria justamente os mariquitos, né? Porque até hoje em dia fica forte no nosso imaginário. Mas, como eu falei, a gente não tem nenhuma memória material, até porque, como os índios eles viviam de uma concepção bastante rudimentar, né? Onde era praticamente uma sociedade, praticamente não, uma sociedade igualitária, onde as construções de materiais completamente perecíveis, né? Então praticamente não se tem vestígio desses povos. Claro que a concepção do catolicismo ela foi forte, né? Até por causa justamente da presença dos senhores de engenho, que consequentemente foi o cerne econômico da região. A concepção de elevação de escada à patente de município se dá justamente do fortalecimento desses senhores de engenho. Então, Escada se torna uma grande produtora, né, de cana-de-açúcar, né? E isso vai fazer com que os barões, né, justamente que são ostentados até hoje em dia, né, os barões, né, de Escada, os barões da cana-de-açúcar, né? Tem até o barão da Escada, dentre outros, né? São reverenciados como símbolos, né, vamos dizer, desse povoamento, dessa história, né? Mas a gente esquece que justamente, né, a gente tem uma negação ou um desconhecimento que os verdadeiros, na verdade, é, personagens, né, que contribuíram, né, para justamente a consolidação do município foram os escravos, né? Se não fosse o trabalho escravo dos cortadores de cana, então, se nós tivermos que homenagear alguém pela origem do nosso município, sem dúvida é a figura do cortador de cana, né? Escada era para ter uma estátua, né? Um memorial aí, né? Um local onde tivesse aí uma escultura aí do cortador de cana. Consequentemente, o cortador de cana ele representa justamente essa figura aí que vai contribuir para a origem do nosso município. Voltando à questão da lenda que se construiu em relação ao município de Escada, né, da escadaria que deu nome, designou o nome de Maria à apresentação da escada, eu trago algumas refutações. Na verdade, a gente sabe que Portugal, por ser o país colonizador, né, do Brasil, ele tem desde tempos, né, medievais
designações a Maria, né? Então eu tenho aqui para vocês algumas designações que a própria liturgia e a própria historiografia portuguesa traz. A gente pode dizer que Maria, né, ela tem dentro do catolicismo um fator de intercessão, né? Ela está acima ao culto aos santos, né? Então essa concepção mariana ela é muito forte. Então, como por exemplo, Portugal tinha justamente, como falei, desde o medievo, a concepção de designar nomes diante a liturgias e concepções historiográficas a Maria, como por exemplo, da abadia, da ajuda, do amor divino, do amparo, das angústias, dos anjos, da anunciação, da auxiliadora, do Belém, da boa hora, da boa morte, boa nova, boa viagem, bom conselho, bom despacho, bom parto, bom socorro, bom sucesso, das brotas, das candeias, da candelária, do Carmo, da Conceição, da consolação, dos desamparados, do desterro, da divina providência, das dores, da esperança, de Fátima, da glória, da graça, de Guadalupe, da Lapa, do livramento, de Lourdes, da luz, dos milagres, da misericórdia, dos navegantes, de Nazaré, do ó, da paz, da penha, da purificação, do perpétuo socorro, da piedade, do pilar, dos prazeres, dos remédios, do rosário, da saúde, dentre outras designações, inclusive da apresentação da escada, né? Segundo a liturgia católica, Maria ela foi apresentada ainda criança aos 30 degraus de acesso a o santuário, né? Você sabe que Maria, né, é judia, né? Então, a concepção do templo judaico, então ela foi apresentada ainda criança ao templo em Jerusalém e diante a concepção litúrgica, isso passou a ser homenageado pelos portugueses. Então, esse termo de Nossa Senhora da apresentação da escada se dá justamente da apresentação de Maria, ainda criança, às escadarias do Templo de Jerusalém. Então, isso fez com que os jesuítas, e outros grupos que catequizaram justamente o Brasil trouxessem essas diversas designações. Então, o termo apresentação, Nossa Senhora da Apresentação da Escada, não é exclusividade do nosso município, não é verdade? Eu tenho aqui alguns relatos de algumas regiões, alguns municípios, algumas localidades no Brasil que têm essa mesma designação. Por exemplo, em 1652, pelos padres jesuítas, foi designado no bairro da Freguesia da Escada, a cerca de 4 quilômetros do centro, no município de Guararema, estado de São Paulo, onde hoje é tombado pelo IFAM, em 25 de janeiro de 1941. Então, justamente, o que acontece? Existe lá, na verdade, uma capela, de devoção justamente a Nossa Senhora da Apresentação da Escada, que foi construída, no bairro da Freguesia da Escada, no ano de 1652, pelos padres jesuítas. Eu tenho aqui um outro relato que demonstra que o termo Nossa Senhora da Apresentação da Escada não é justamente um termo originário do nosso município, como muitos escadenses pensam. Por exemplo, a 18 quilômetros do município de Ilhéus, na Bahia, existe uma igreja Nossa Senhora da Apresentação da Escada, construída pelos padres jesuítas no ano de 1700.
em uma antiga aldeia indígena, em estilo colonial, onde é venerada a imagem de Nossa Senhora da Apresentação da Escada em estilo barroco, né? Barroco. Então, e tem uma outra menção aqui no município de Ilhéus, né? Uma capela de onde há culto a Nossa Senhora da Apresentação da Escada. Eu tenho aqui um outro relato aqui, né? A capela de Nossa Senhora da Apresentação da Escada no município de Ilhéus, né? Infelizmente, essa capela foi extinta em 1809, mas tornou-se a padroeira do município de Barueri, né? Em sessão na Câmara dos Vereadores de Barueri, no ano em 21 de abril de 1956, foi decretado, né, Nossa Senhora da Apresentação da Escada como padroeira do município de Barueri, São Paulo. E um outro relato aqui, no ano de 1566, né, foi construída uma capela de Nossa Senhora da Apresentação da Escada em Salvador, na atual capital baiana, né? Foi um período aí de asilo político aí, né, que se deu até diante aí a segunda invasão holandesa no período de Maurício Nassau. Claro que houve a primeira invasão holandesa, né, na Bahia, mas essa capela aí, ela se deu justamente aí justamente na concepção da segunda invasão, né, já no período de Maurício de Nassau, né, onde ali foi refugiado ali o Sebastião da Ponte, né? Então tem toda uma história ali de exílio, né, desse cidadão nessa capela, né? Então a gente entende por aí que essas menções, né, que eu estilei para vocês, tira a exclusividade de que a escadaria que foi construída ao templo é que é o real motivo de dar o nome à imagem de Maria. Então não foi as escadarias que chegou ao nicho, né, a capela que designou o nome de Maria. Isso em nenhum momento tira a importância do culto a Maria, mas faz com que haja uma claridade que a designação da Nossa Senhora da Apresentação da Escada não é uma criação, uma exclusividade do município de Escada, Pernambuco, mas sim mais uma das designações que os religiosos portugueses trouxeram para algumas regiões, né, mencionadas aqui anteriormente no Brasil. Claro que como essa designação, ela não foi uma designação que teve muita popularidade, então criou-se no imaginário do escadense que o nome de Nossa Senhora da Apresentação da Escada é uma exclusividade, mas eu comprovo a vocês, diante desse artigo que foi publicado na minha pós-graduação em 2008, que a designação, a apresentação de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, né, como foi referido, não foi fruto de uma escadaria. Não nego que se tenha construído essa escadaria. Até a gente sabe porque Escada é uma cidade, né, onde tem um relevo, né, completamente cheio de morros, né? Então é uma cidade que tem chamados mares de morros aí. Então por esse difícil acesso para se chegar à capela, possivelmente foi construída uma escadaria. Mas essa escadaria, na verdade, ela não designou o nome a o culto a Maria. Por quê? Porque, por comprovações a vocês, e vocês podem pesquisar, essa designação, esse culto a Nossa Senhora da Apresentação da Escada, ela já vem de Portugal, desde concepções litúrgicas, quando Maria foi apresentada ao templo em Jerusalém, ainda criança. E eu comprovei para vocês que diversas regiões no Brasil, né, como eu falei para vocês, Ilhéus, Salvador, Guararema e até mesmo a menção de Barueri como padroeira do município, né? Então a gente tem aí diversas comprovações
que esse termo, essa designação Nossa Senhora da Apresentação da Escada não é uma exclusividade do nosso município. Lembrando que, né, a Igreja Católica, ela sempre trabalhou com essa concepção do sagrado e do profano, né? O sagrado a gente sabe que é justamente essa concepção da elevação espiritual. E o profano é toda a concepção material. Então, consequentemente, os membros religiosos, né, as pessoas, os religiosos que estavam ali no intuito de convencimento, de catequização da comunidade ali, né, da própria, do período até mesmo anterior ao surgimento da cidade e posteriormente, era bem mais fácil convencer aos nativos, né, aos que sobraram das comunidades indígenas, até mesmo aos escravos africanos, que a devoção a Maria se deu pela construção de uma escadaria. Então isso aí é o profano, né? A escadaria que levaria justamente ao paraíso. Então essa escadaria aí seria uma forma bem simples de explicar uma concepção litúrgica, porque imagine explicar, né, a pessoas que na verdade desconheciam o catolicismo que essa designação era oriunda de Portugal. Então, isso convencionou, então isso foi bastante facilitador, isso entrou no imaginário popular que o nome do município de Escada se deu diante a construção de uma escada que se chegou à capela ou nicho de devoção a Maria e posteriormente designou o termo Nossa Senhora da Apresentação da Escada, que posteriormente deu nome ao município de Escada. Então, a gente sabe, a partir desses relatos, que a designação, né, o culto à Nossa Senhora da Apresentação da Escada, ela não se origina em Escada. Ela é uma designação que já vem desde os missionários religiosos. Então, por isso, Escada é uma cidade mariana, né? É uma cidade diante da sua colonização, né? Seu povoamento baseado numa cultura católica, ela tem com um nome Escada, que na verdade faz jus à designação Nossa Senhora da Apresentação da Escada, que houve uma síntese para a escada. Então era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu espero que isso seja compreendido, né, como um artigo científico no qual foi meu artigo de pós-graduação em ensino de história do Brasil e que traga uma claridade, né, para toda a comunidade. Como eu falei, é um tema polêmico, mas não é um tema negacionista ou um tema que vem aqui entrar em contradição ou ao mesmo tempo denigrir a imagem ou a devoção a Maria para os católicos, entendeu? Mas lembrando que não é exclusividade de Escada o culto à Nossa Senhora da Apresentação da Escada. Esse culto já veio já de missionários portugueses trazidos para a Escada e, consequentemente, por Escada ali, né? Consequentemente, a construção ali da igreja, né? Onde praticamente a gente tem aí essa construção aí definitiva aí, um ano após o surgimento de Escada como município, né? A construção ela se deu, a definição da igreja se deu no ano de 1874, né? Diante a, a contribuição de fiéis. Quem eram esses fiéis? Os grandes senhores de engenho. Se nós também prestarmos atenção, né, a igreja de Escada é uma das igrejas mais bonitas de toda a região aqui, né? Então isso implica dizer que o período da cana-de-açúcar, né, o período dos senhores de engenho, era um período de bastante prosperidade e isso possibilitou que justamente essa contribuições fossem bastante generosas à construção da Igreja Matriz Católica. Então, para finalizar, Escada é uma cidade mariana, né? Então, o município de Escada tem na sua origem
a designação ao culto de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, que veio trazida por missionários católicos desde de celebrações, desde homenagens, né, medievais dos portugueses. Então, eu espero que tenham gostado dessa história aí, né, da origem do nosso município, né? Compartilhe esse vídeo aí, né, para esclarecimento, né? É muito bom a gente falar também um pouco da história da nossa cidade, né? Da nossa história, né? Para a gente conhecer um pouquinho da gente, né? A gente só pode conhecer, né, o mundo a partir de conhecermos a nós mesmos, não é verdade? Então, um abraço a todos, compartilhe com quem vocês acharem interessante essa história e até um outro vídeo.